Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então a gente está aqui hoje para falar de um assunto sério, né? Estou aqui com a Renata, ela trabalha no LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida. É uma parceria que a gente começou esse ano aqui no colégio, nas unidades de Vaz Lobo e Campo Grande. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, falar sobre sentimentos, se aprofundar um pouquinho mais na questão de saúde mental talvez, e vai ser por aí. Então, Renata, por favor, se apresente para o pessoal. Olá, tudo bom? Então, meu nome é Renata, eu sou psicóloga de formação, trabalho no LIVE na equipe pedagógica, na qual a gente constrói e elabora todo o material. E, fora isso, eu também dou aula de LIVE, porque para a gente poder desenvolver um material que faça mais sentido para os alunos, a gente precisa estar dentro de sala de aula, né? Entendendo o que está sendo vivido, o que eles precisam, o que eles querem. E além disso tudo, eu me alimento muito no meu trabalho através do consultório. Eu tenho consultório, atendo clinicamente, e isso, acho que isso faz parte de um escopo aí. Eu complementa o seu trabalho como profissional. Então vamos começar agora. Apresenta pra gente, por favor, o que é o LIVE, qual é a proposta dele nas escolas. Então o LIVE é Laboratório de Inteligência de Vida, né, é uma sigla, e é um programa de aprendizagem socioemocional desenvolvido para que essa aprendizagem socioemocional esteja dentro do currículo normal das escolas, né? Então faça parte do currículo das escolas. Muitas vezes as escolas fazem um projeto pontual, querendo trabalhar e desenvolver os sentimentos ou alguma questão de colaboração, confiança, perseverança, mas isso se perde um pouco dentro de todas as atividades. E acho que isso tem bastante estudo, na verdade, quando a gente trabalha de uma maneira intencional as habilidades socioemocionais, que são colaboração, criatividade, pensamento crítico, perseverança, isso tem um alcance muito maior. Então esse projeto, ele foi pensado e elaborado para fazer parte do currículo. Então, uma vez por semana tem uma aula, que é a aula do Laboratório de Inteligência de Vida, em que essas questões vão ser trabalhadas. A ideia é que o LIVE ele não fique concentrado só nessa aula, que a escola consiga respirar isso, consiga entender a importância de se estimular essas questões, de escutar o outro, mas tendo uma aula como norte, também organiza um pouco isso que a gente tem trabalhado, né? Então o LIVE ele pode ser colocado desde educação infantil até ensino médio. Fala pra gente um pouquinho agora qual é a importância de você ter um programa socioemocional para trabalhar isso intencionalmente dentro das escolas. Então, a importância, ela foi sendo verificada ao longo de vários estudos e no mundo inteiro. Não é uma coisa que o Brasil inventou, que a gente inventou. Mas se a gente for parar para pensar, nas grandes empresas, em qualquer emprego, as pessoas elas não são demitidas por falta de conhecimento técnico. Elas são demitidas por não conseguir trabalhar em equipe, por receber um não do chefe e dar um escândalo, né? Não aguentar o tranco, chorar copiosamente, mandar um recado mal criado no Facebook, né? Então assim, a falta de tato, de conseguir se relacionar, não conhecimento de si, dos seus próprios sentimentos, do gerenciamento dos sentimentos, a falta de perseverança. Então, no primeiro desafio eu vou lá e desisto, né? Não consigo. A primeira vez que eu fracassei, eu nunca mais vou tentar de novo. Essas questões, elas são muito mais pertinentes e elas estão atravessando muito mais o mercado de trabalho do que a formação normal. Hoje em dia, conhecimento, né, informação é acessível para todo mundo. A gente consegue acessar essa informação. Agora, desenvolver uma capacidade de comunicação, de ser criativo, não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite. A gente precisa desenvolver ao longo dos anos. E a escola ela tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Até porque tem coisas, gente, que a gente não consegue fazer sozinho. Então, por exemplo, como é que eu vou aprender a ser colaborativo se eu fico só em casa jogando videogame? Eu não vou aprender a ser colaborativo porque minha mãe pediu para eu ajudar para lavar a louça.
Eu vou lá... porque você queria, né? Você Exato. foi obrigado a fazer aquilo. Eu não fiz o que eu queria. Alguém me pediu, me mandou lá, eu fiz. Eu só aprendo a colaborar quando eu estou em equipe, quando eu estou junto. E qual é o espaço em que os adolescentes estão mais convivendo no coletivo? Tá na escola, né? Então, se a gente não desenvolve e não trabalha isso na escola, onde é que a gente vai trabalhar? Né? Então, isso é um dos fatores. Então, a gente vai ajudar na capacidade intelectual, então, quando a gente tem mais perseverança, mais criativo, a gente melhora nosso desempenho acadêmico, a gente melhora aumenta a possibilidade de uma entrada no mercado de trabalho mais potente, mas também, para além de tudo isso, a gente ajuda na saúde mental. Por quê? Quando a gente possibilita um espaço de escuta, de troca, de conversa, valorizando as dificuldades de cada um, o sofrimento de cada um, porque não é simplesmente seja mais perseverante, seja mais criativo, é entendendo que todo esse processo também causa dor, também causa sofrimento. E se eu não reconheço essa dor, se eu não reconheço esse sofrimento, eu também não vou me desenvolver. Então, a aula de Live, ela valoriza e legitima, né? Assim, eu entendo que você está sofrendo. Né? Desenvolve a empatia entre eles, inclusive, do próprio grupo, da própria turma. Exato. Não só com o professor, mas entre eles. É uma coisa que... Exato. Então, o alcance acaba sendo de outras esferas. Então, você diminui a possibilidade de bullying na escola, você diminui a possibilidade de desenvolver uma ansiedade, uma depressão no adolescente, que tem sido cada vez maior, né? Esse índice tem crescido muito nos últimos anos, porque a gente dá a oportunidade deles serem escutados. Eu tenho certeza que o que mais aflige os alunos é essa não escuta que os adultos fazem, né? Assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, mas na hora que eles querem falar, é bobagem, né? Então, é valorizar aquilo que eles estão falando. Sim. Uma coisa interessante também é que a gente tem tido retorno das famílias já. E aí a gente já teve mães, até em reuniões de pais e tal, falando do filho que depois das primeiras aulas de Livre chegaram em casa e comentaram sobre assuntos que eles nunca falaram antes, sabe? Eles já viram uma mudança de comportamento em pouquíssimo tempo de aula. Então isso é bem interessante, assim, porque já está acontecendo. Mas acho que é importante falar que não depende só do aluno, né? Não depende só do adolescente. A aula de Livre vai ajudar, mas se a família também não tiver esse espaço de escuta, não é a aula de Livre que vai fazer tudo sozinho, né? Por isso a gente chama sempre as famílias para participar. A gente tem um material voltado para essas famílias, para que eles também se coloquem nesse lugar de pensar qual é o meu papel nisso tudo, né? Será que eu quero que meu filho se comunique mais, mas será que eu tenho escuta, né? Esse material dos pais é muito interessante também. Ele foi escrito por uma socióloga, Lourdes Atier, que trabalha com Livre, e é uma linguagem muito clara e muito simples para os pais e falando do adolescente, da fase que eles estão vivendo. Então, para o aluno do 6º ano é aquele momento, do 7º, do 8º, até o ensino médio. E é muito interessante porque fala justamente do momento que cada faixa etária vive e como você pode lidar com isso melhor, o que você pode fazer para ajudar o seu filho a ter esse crescimento que a gente proporciona no ambiente na escola, mas se ele não estiver em casa, realmente não resolve por completo. Exato. Tem muitos adolescentes que acabam acabam optando não conversar com os adultos porque sabem que não vão ter escuta. Porque sabem que o que vai acontecer quando eles falarem alguma coisa para os adultos? Vai ouvir um sermão. E ninguém gosta de ouvir sermão. Não é que o adulto precisa concordar com tudo que o adolescente fala, mas eu preciso tentar entender, né? Então, normalmente chega, sei lá, uma menina, um menino falando: nossa, eu tô muito mal, eu briguei com meu melhor amigo, eu tô me sentindo péssimo, minha vida nunca mais vai ser a mesma. E aí a mãe fala: ai, que besteira, quando você crescer, você vai ver, você vai ter conta pra pagar, isso sim é problema. Tá bom, mas naquele momento, aquela é a dor dele, entendeu? Então, se você conseguir se conectar com a dor,
é mais fácil que ele te ouça. Então assim, poxa, ou assim, eu nem sei o que você está sentindo, mas vamos pensar aqui junto como é que a gente pode caminhar, né? Eu não sei nem como te responder a isso, mas eu tô entendendo a sua dor, né? Então, a partir do momento que a pessoa olha e fala assim, eu te entendo, aquele sofrimento ganha um colo. Então, esse é um movimento que a gente espera que não exista só na aula de Live, mas que exista em toda a comunidade, nos pais, na escola em geral, e entre os alunos, né? Que é muito menos de apontar o dedo, você é assim, você é assado, e de escutar verdadeiramente o outro. Sim. Então, galera, ó, fica a dica aí. Se você é aluno, ou meu, ou da Renata, chama seu pai nessa parte do vídeo e fala assim, pai, assiste aqui, escuta o que a gente está falando sobre a família ter que apoiar também, porque é super importante. E eu acho que eles vão concordar com a gente. Tá, então você comentou sobre a questão da saúde mental, de como o Live pode ajudar na questão da saúde mental dos adolescentes, principalmente. E comentou também que está tendo um boom aí de depressão, de ansiedade nessa faixa etária. Por que você acha que isso acontece nesse nosso mundo de hoje? Eu acho que essa questão ela é super importante, super pertinente, mas para a gente entender ela melhor, a pergunta poderia ser feita de uma outra forma. Por exemplo, se a gente fala assim, por que não teria um maior índice de depressão e suicídio no momento de agora? Porque assim a gente coletiviza, a gente torna algo de uma preocupação da sociedade essa questão. Né? Por que não teria? A culpa não é do adolescente, não é ele que tem ansiedade e depressão. Exatamente. A sociedade causa isso. Quando a gente fala assim, por que aumentou? Parece que a culpa da depressão e da ansiedade é de quem sofre a depressão e a ansiedade, né? E não uma culpa uma responsabilidade, muito melhor do que culpa, uma responsabilidade que ela é de todos, né? Então, quando alguém adoece, no caso de uma depressão, a gente tenta achar um culpado só. Foi essa mãe ou esse pai que não fez determinada coisa. Ou esse menino já era meio fraquinho, né? Desde sempre ele era meio problemático, né? Nasceu meio assim. Ou aquela escola não sei o que. Ou aqueles amigos que ele andou. Ou aquele programa de computador. Não é um ou dois responsáveis. É toda uma sociedade que está muito mais preocupada com a imagem, né? A gente sabe disso. Então, é rede social o tempo inteiro, eu preciso agradar o tempo inteiro. É uma escola que não é essa escola especificamente, é um jeito que a educação está, né? Muito mais competitiva, muito mais exigente, um mercado de trabalho mais agressivo, né? Uma exigência corporal, uma exigência com esse negócio das redes sociais, de que eu tenho que estar feliz o tempo inteiro. Eu não tenho que estar feliz o tempo inteiro, né? No Live, inclusive, a gente trabalha a questão dos sentimentos como todos os sentimentos são importantes. Não existe sentimento bom ou sentimento ruim, né? Cada sentimento me ajuda numa coisa. Por exemplo, o medo me ajuda a me prevenir das minhas questões. Pode salvar a sua vida. Eu não vou sair atravessando a rua sem olhar para os lados. Sim. Mas o excesso de medo pode me paralisar. Então eu preciso, na verdade, aprender a gerir um pouco mais, né? E essa gestão dos sentimentos, a tristeza é importante. Por que a tristeza é importante? Porque é só ficando triste que eu amadureço, né? Eu tenho que aprender que eu não vou ter tudo na vida, né? E isso é uma outra questão importante que eu até comentei isso em umas aulas que eu tive essa semana. As crianças de hoje em dia, principalmente, elas não se frustram mais, né? Você não vê criança ouvindo não sei se vem muito da família, talvez, a falta de tempo dos pais, e aí você faz tudo que a criança quer, você faz todas as vontades, e quando às vezes na escola, por exemplo, ela tem que ouvir um não, ou tem que respeitar uma regra, respeitar um limite, ela não sabe lidar com aquilo que ela não passou por aquilo antes. Não consegue suportar um não. Sim. Né? Então é isso. Todos os sentimentos eles têm uma importância, né? Só que o que a gente pode aprender então? Olhar para eles, para conseguir acolher e aí conseguir escolher o que eu faço com ele, né? Então, se eu tô triste, eu não necessariamente preciso bater em você, né? Então eu vou entender que eu tô triste e vou
aprender a falar, a pedir ajuda. Mas para isso, não é uma questão só minha, a gente precisa trabalhar o coletivo. Né? Eu acho que o Live ele tem isso de interessante, que não depende de um desenvolvimento só individual, não é aquele aluno que vai melhorar sozinho, mas é aquela comunidade escolar que vai melhorar juntas. Eu estou criando uma rede de apoio, uma rede que se ouve. Todos se ajudam. Não adianta eu trabalhar você sendo uma pessoa que se comunica melhor se eu não desenvolvo a capacidade de escuta das outras pessoas. Aí você vai falar pra quem? Não é ninguém. Né? Então eu preciso trabalhar as relações. Sim. E o Live tem essa preocupação de ter muitas dinâmicas, trabalho sempre em grupo, nessa perspectiva de escuta. Então, voltando, né, a questão da ansiedade e depressão, acho que aumentou muito por uma questão da sociedade tá cada vez mais exigente e com menos tempo de escuta. Né? Se a gente está falando desde o começo o quanto é importante a gente compartilhar com o outro como é que eu estou me sentindo, a escuta demanda tempo. E eu tenho tempo para escutar? Cada vez menos, né? Eu escuto, meu filho. Mas aí, celular, né? Então, escutar demanda tempo. As nossas histórias têm um tempo, né? A minha história não é resumida, gente. Eu preciso contar a minha dor. Quando eu vou contar quando dói, eu tenho que contar todos os detalhes, né? Então, demanda um tempo. E aí a gente tá numa sociedade hoje que, Exato. Então é uma coisa que a gente precisa cuidar no coletivo. Não é só culpa de o dele. Perfeito. Bem, então é isso, galera. Obrigado, Renata, por ter vindo, por falar com a gente. A gente vai tratar de outros temas, então você quiser deixar sugestão de temas pra gente tratar ainda nesse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, se gostou, curte o vídeo. E também quero agradecer, Rafael, pela oportunidade de a gente conversar mais, falar da importância desse desenvolvimento socioemocional dentro das escolas. E que a gente também tem uma página no Facebook, a gente tem uma página, um perfil no Instagram. E eu sei que vocês gostam de Instagram e Facebook, então acompanhem a gente lá, curtam. Porque acho que tem várias questões que eu trouxe aqui que a gente também trabalha lá. E a gente gosta desse diálogo para alimentar cada vez mais e trocar mais informações com vocês. E o Instagram do Live é bem interessante porque ele é bem interativo, né? Ele faz várias perguntas, você pode dar dicas de temas, dicas de vídeos que eles tratam, então vale a pena curtir. Valeu, galera. Obrigado, até a próxima. Eu tenho que ficar sério, eu não vou conseguir não, mas vamos lá. É a sua primeira vez também? Claro que a aula é muito diferente de falar. Estou me sentindo mais à vontade agora, então. Tá, a gente vai tentando, a gente pode editar, né, 200 vezes. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Relaxa aí! O plano é